Bom, a gente traz agora a coligação Bons para Nanuque, né? Roberto de Jesus, também a Marina Barbosa. O objetivo, gente, dessas entrevistas é mostrar o plano de governo, as propostas que temos para Nanuque, né? E que os candidatos possam se apresentar e mostrar realmente o porquê deles terem colocado os nomes em apreciação. Roberto, mais uma vez, né, o porquê de você tentar ser, mais uma vez, prefeito da cidade de Nanuque, colocar o seu nome, né, colocar aí à disposição do município como prefeito. Dirambo, muito obrigado pelo convite que a TV nos traz, obrigado a todos que estão nesse momento nos assistindo. E a razão de nós termos colocado o nosso nome se dá pelo quadro que a cidade vive, né? E tenho falado com as pessoas que nós fizemos um governo de 2017 a 2020 num período extremamente difícil. Eu tive 2 anos de pandemia que o mundo inteiro parou e que ninguém estava preparado para enfrentamento daquela situação. Eu tive uma crise financeira, né, em razão de um governo mal sucedido, o governo do estado, que retirou dos municípios recursos. Nanuque ficou sem 11 milhões de reais. Outras prefeituras também ficaram. Umas saíram mais cedo da crise, outras que vinham em situação pior, como era o caso de Nanuque, que nós pegamos muito mal, demorou um pouquinho sair mais das dificuldades que nós encontramos. Mas, enfim, tenho consciência que algumas coisas ficaram sem fazer, outras não deram efetivamente para fazer, mas fizemos muitas coisas. Estamos aqui nesse processo de cabeça erguida, com todas as contas durante os 4 anos aprovadas, né? Nós não respondemos por imoralidade, por corrupção, em absoluto. Então nós temos consciência que eu e a Marina representamos hoje um projeto, um propósito de moralidade, de organização, de desenvolvimento da cidade, com um olhar voltado para as pessoas que mais precisam do serviço público em Nanuque. Isso aí, Marina. Então é uma parceria, né, que vem aí para tentar, né, essa vaga na Prefeitura Municipal da cidade, né? Então, o Roberto, ele me fez, né, é um desafio, na verdade, porque eu estou ingressando agora na política, né, nunca participei, então, assim, Roberto, ele me fez essa proposta, me fez esse desafio, e eu, de mão dada com ele, estou seguindo firme, né? A gente acredita, nós acreditamos, como ele falou, numa cidade que pode ter um potencial muito grande e que vai fazer a diferença na vida de muitos jovens aí, na vida da população de Nanuque. Né? Nós vamos trabalhar para isso, para fazer uma Nanuque melhor para se viver. Isso aí, bom, já nesse primeiro momento, né, falando aí, igual você falou, jovens, vamos falar sobre educação e cultura, né, Roberto? A gente sabe da distância da sede do município para os distritos, né? Como chegar uma educação de qualidade e atender, né, unificar esse atendimento da educação que é oferecida no município também para os distritos, comunidades rurais, como você pretende isso? De forma dialogada, hoje nós temos uma política de educação que é uma política de Estado, não passa somente pela vontade do município. Nós temos um plano decenal de educação com suas metas, seus objetivos, que precisa ser revisado, avaliado se essas metas estão sendo implementadas. Eu tenho andado ouvido de professores, de pais, que hoje a educação no município só se fala em projetos e preocupados com a efetividade do ensino-aprendizado. Então, é uma preocupação que nós temos. Na nossa época, nós chegamos, o transporte escolar não funcionava, menino ficava sem ir para a escola porque o transporte não funcionava, menino estava voltando de escola porque não tinha merenda. Nós normatizamos toda a situação. Veio, repito, a crise que dificultou algumas coisas, mas nós efetivamos um plano decenal de educação que, repito, é uma política de Estado, da qual o município de Nanuque não tem como abrir mão. Então, é chamar comunidade escolar e inclui pais, professores, profissionais de educação de modo geral, para que a gente possa estar efetivamente acompanhando e dando visibilidade e transparência aos conselhos municipais ligados à educação, seja da merenda escolar, seja do fundo, né, de educação, para que realmente as pessoas ponham em prática o plano decenal de educação, que eu tenho certeza, a política de educação proposta para este país, ela é efetiva, dá garantia para que realmente o aluno possa entrar e sair da escola sabendo. Agora, o que não pode é fazer festa de projetos aí e esquecer do ensino-aprendizado, como eu tenho ouvido da população, a preocupação quanto ao ensino do seu filho, que ele efetivamente está aprendendo. Essa participação dos pais no ensino do filho é muito importante, não, Roberto?
Exato, porque na verdade a escola não é responsável sozinha pela educação. A educação começa em casa e se estende até a escola, tendo professores, profissionais, servidores da educação que fazem essa parceria na formação do seu filho. Portanto, pais devem participar da vida escolar, não somente no momento da festa, do São João, do Dia dos Pais, Dia das Mães, mas efetivamente das instâncias de decisão. Quais são? Colegiado de escola, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Merenda. Se você não participa, pai, o seu filho pode ter uma educação que não é a educação que você espera que ele tenha. Seria uma forma mesmo de fiscalizar. Agora, falando sobre cultura, Roberto, a gente sabe que a nossa cidade ela tem uma cultura muito rica, né? Nem sempre é uma cultura que é apoiada, né? Como apoiar a cultura da cidade? Olha, Diran, quando nós estivemos prefeito, eu faço um desafio a qualquer pessoa. Se alguém sabia onde que era a Secretaria de Cultura em Nanuque, muitas vezes era relegada a um cantinho ali na educação, não tinha a visibilidade que tem hoje. Hoje você tem uma Secretaria de Cultura que nós instalamos ali na Praça da Gurilândia, acima da lanchonete Gurilândia, num espaço próprio. Aquele prédio pertence à prefeitura, juntamente ali num outro espaço, naquele espaço que tem a Secretaria de Esporte. Eram duas pastas que não tinham visibilidade, muitas vezes era relegada a um cantinho dentro de uma outra secretaria. Pois bem, nós assumimos, organizamos a estrutura, nós trabalhamos melhor no que se refere à pontuação, seja do ICMS cultural, seja do ICMS esportivo. Se você pegar o governo anterior, Roberto, e pegar esse governo, Roberto, teve pandemia. Nesse período de pandemia, muitas atividades foram paralisadas. Mas pega a pontuação que nós fizemos com o objetivo de dar visibilidade a eventos, atividades culturais e esportivas e obter uma pontuação para que a gente pudesse melhorar a nossa receita. Proporcionalmente, o governo Roberto, ele pontuou mais e melhorou a receita da cultura e do esporte em Nanuque. Outro dado aqui, Girard. Essa pontuação, só para as pessoas entenderem, essa pontuação ela é revestida depois no recurso no que recurso. Vem. Então você... Ou seja, tem que fazer ações para essa pontuação subir. Seria... As atividades têm que acontecer, atividade esportiva, cultural, tem que promover os atores, os agentes culturais aqui, bem como as atividades. E isso é pontuado, você encaminha para o Estado e o Estado reconhece isso sob a forma de repasse através do recurso de ICMS. Um detalhe, todo recurso, seja da cultura, seja do esporte, foi destinado em conta específica para gastar nas áreas. Então, nós demos maior visibilidade, Conselho Municipal de Cultura, Conselho do Patrimônio Cultural, Conselho de Esporte, funcionou com a gente. Somado a isso aí, nós à época ainda criamos o Conselho Municipal da Juventude, de forma que essa juventude pudesse ter uma instância, um espaço de participação e apresentar suas demandas. Isso aí. Bom, outro grande... clamor da população a respeito da melhoria na saúde, né? A gente sabe que Nanuque, a Marina é da área da saúde, Exatamente. Nanuque a gente está numa micro-região que acaba tendo que absorver ali todos os pacientes de Minas, do Espírito Santo, da Bahia, tudo vem aqui para a cidade, a gente não pode negar atendimento e nem sempre a verba é suficiente para atender toda essa população. Como melhorar a saúde da cidade, né, da região, através aí do trabalho? Você fala melhorar agora, né? Porque no meu governo ela esteve melhor. Eu estou andando de porta em porta e tenho ouvido o testemunho das pessoas que precisaram da saúde quando o Roberto era prefeito ou quando não precisaram, acompanharam a saúde de alguma forma. Eu faço um desafio positivo. O governo antes do Roberto, o governo Roberto e esse governo atual. Qual foi a melhor saúde? Eu tenho ouvido que a nossa saúde lá, de 2017 a 2020, com toda a crise que nós enfrentamos, foi a melhor saúde. Eu regularizei aqui CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que não recebia um recurso, que não era regular. Hoje tem uma estrutura boa, profissionais, é CAPS 1. Já deveria ser CAPS 2, mais recursos, mais profissionais. Aqui eu implantei o CEL na Lagoa Santa, Centro de Especialidade Odontológica, que é CEL 1, devia ser CEL 2, mais recurso, mais profissionais, e eles não fizeram nada. Aqui eu aumentei o número de agentes comunitários de saúde, era em torno de 70, fomos para 108. Redimensionamos as áreas para atender melhor a população. Eu estou andando, a minha população está dizendo que ela está desassistida,
medida. Nós perdemos recurso no campo dos agentes comunitários de saúde, 8 foram descredenciados porque o sistema não é alimentado. Eu criei aqui saúde prisional, assistência aos presos. Desde outubro de 2022, o município de Nanuque perdeu o recurso, porque não alimenta o sistema. Aqui tinha um programa de prótese dentária, um recurso para dar dentadura à população, perderam isso aqui também. Eu deixei em Nanuque 10 leitos de UTI, que segundo a lei municipal aprovada pela Câmara, aquela área foi destinada para a UNEC fazer um hospital universitário e a gente tem aqui uma faculdade de medicina. Eu saí, fecharam sob o pretexto de que era só durante a pandemia, quando o Estado garantiu a nós que passada a pandemia seria transformado num centro de tratamento intensivo pelo vazio da região. O que é isso? Teófilo Otoni sozinha não dá conta de atender UTIs. Então veja bem, sob o pretexto acabaram com aquilo ali de trazer hemodiálise. Hoje implanta hemodiálise, se der um problema com o paciente, qual a UTI que vai ter para acudir? Vai colocar no carro, seguir para Teófilo Otoni, correr o risco de morrer andando na estrada? Outra coisa, esse patrimônio que nós deixamos aqui de UTI, 10 leitos de UTI, consegui à época 16 respiradores, cidade nenhuma na região conseguiu isso aqui. Onde está esse patrimônio? Eles desativaram. Cadê o patrimônio? O Ministério da Saúde, à época, para a gente montar, repassou para o município 2.300.000, compramos tudo aquilo que era preciso. Onde está o patrimônio representado pelos 10 leitos de UTI? Então, nós fizemos melhor. Eu continuo apostando numa cidade que trabalhe bem a sua saúde, elevando e apresentando serviço de qualidade, que a gente amplie na média complexidade. Olha o hospital. Quando eu cheguei, não tinha arroz, não tinha lençol, mas também não tinha nem registro de paciente que entrava naquele hospital. O hospital faturava 688 mil por ano. Eu deixei o hospital faturando hoje em cerca de 2.600.000 no ano, porque o Ministério Público, promotoria, com a Diretoria Regional de Saúde, chamou o Roberto, então prefeito da época, e falou, olha, vou fechar seu hospital. Falei, não vai não. O que precisa para funcionar? E assinamos um compromisso com a promotoria, com a regional, e cumprimos tudo. Melhoramos o nosso hospital. Eu entrava lá, quarto e quarto, perguntando como estava o atendimento. Hoje, entra ali. Hoje tem uma reforma apenas de fachada. Vamos entrar dentro do pronto-socorro. Hoje precisa de procedimento. Às vezes você tem um profissional, mas não tem o produto ou medicamento para cuidar das pessoas. Então eu vou continuar, juntamente com a Marina, que tem uma experiência na área de saúde, atua ali no pronto-socorro, é enfermeira, 17 anos de município. Nós vamos continuar melhorando essa saúde, resgatar, porque eles estão desmontando a saúde em Nanuque. Essa é a verdade. Nós estamos perdendo o recurso. Aqui já era, Diran, para ter o CAPS álcool e droga, que é o Centro de Atenção Psicossocial álcool e droga, para quem tem problema com álcool e droga. Eu deixei isso organizado, faltava efetivar junto à DRS, não se fizeram nada. E ainda, por fim, trouxeram um secretário forasteiro, uma pessoa que sempre disputou com o Nanuque, quando era secretário de saúde de Carlos Chagas, como se a cidade não tivesse gente com qualidade, com boa formação para conduzir a cidade. Então, nós estamos aqui, olha o caso da Fundação Hospitalar. Eu criei, transformei o hospital numa fundação hospitalar. Eles não deram sequência, estão propondo acabar, dizendo que é inviável, quando, na verdade, o próprio resultado do hospital hoje que nós recuperamos mostra o quanto é viável. Não tem debate, não tem discussão com a população. A população não serve para nada para esse governo que está aí, porque ele não tem coragem de vir a público defender aquilo que ele acredita. Nós vamos continuar respeitando o nosso povo, manter o Conselho de Saúde funcionando e conversando com todos os servidores da área para que a gente possa realmente fazer uma saúde de qualidade e elevar o nível disso aqui, atrair pessoas para Nanuque buscando serviço de saúde. Bom, outra questão também, né, Marina pode até responder, sobre fila de espera, exames, consultas especializadas, né, às vezes transferência, como lidar com essa situação? Numa caminhada, né, juntamente com o Roberto, Roberto ele falou, né, sobre essa questão de acabar com a fila, né, a fila zero, não só unidade de saúde em agendamento de consulta, mas também na farmácia básica, né? Uhum. Como que ele vai fazer? Como que nós vamos fazer isso tudo acontecer? Através de aplicativo. Hoje é muito fácil, né? Através de um aplicativo. Às vezes tem um idoso em casa que não tem um telefone, mas tem um filho, tem um neto que sabe mexer no celular. Então, ter um aplicativo para poder fazer o agendamento para acabar com essas filas, né? Voltando um pouquinho sobre a questão da saúde, como ele estava falando,
continuar investindo na atenção básica, né, que é a atenção primária, que é a questão da educação continuada. Educação continuada de quê? Dos nossos pacientes, né? Investimento em média complexidade, que é o nosso hospital. A gente tem que trabalhar a base da saúde, que é a atenção primária, mas não podemos esquecer também da média complexidade, que é o nosso hospital aqui na NUC hoje. Roberto, ele teve no governo dele um dos melhores secretários de saúde do nosso município, que foi o Paulo Jeová, que é um enfermeiro que exerceu ali na Secretaria de Saúde e hoje trabalha na nossa média complexidade. Então, ele conhece todo essa questão da atenção primária e hoje conhece também, tem muito entendimento no média complexidade, entendeu? Inclusive, o Paulo, quando ele esteve no governo, ele já corria atrás em montanha, foi na Bahia, conversando com o secretário de saúde sobre essa questão da hemodiálise. Essa questão da hemodiálise não é um assunto para se falar e jogar fora. É um assunto para se sentar e se tratar com muito carinho. Eu trabalhei na hemodiálise, Diran, durante 2 a 3 anos e eu conheço de perto a luta dessas pessoas, desses pacientes que saem daqui durante toda a semana para poder ir para a Teoflotone, a dificuldade que é recolher essas pessoas dentro do nosso município, até chegar ao ponto de sair com elas lá em cima no trevo do DR. É um desgaste entendeu? muito grande. É um desgaste muito grande, entendeu? E às vezes chega lá, igual o Roberto falou, passa mal na máquina, e aí nós temos esse suporte para dar para esse paciente, nós precisamos disso, é estruturar a cidade para receber a hemodiálise, é estruturar uma saúde de qualidade para que possamos correr atrás e receber realmente a hemodiálise no nosso município. Então, a questão da fila é isso aí, é ter um aplicativo, entendeu, para poder trabalhar, farmácia básica popular, ter uma planilha das pessoas que fazem uso de medicação controlada, hipertensão, diabetes, receita de controle especial, que são nossos pacientes com transtornos mentais, uso de droga e álcool. Então, esses pacientes, eles precisam de um olhar diferenciado. Isso dá mais até transparência, né? Exatamente. Então, não precisa dele ter o desgaste, da família ter o desgaste de ir buscar essa medicação. Essa medicação pode ir até na residência, já é uma medicação de uso controlado, pegou a receita como as farmácias fazem, manda o remédio em casa, né? Já diminui a fila até mesmo na farmacinha. Sim, muito bom. Bom, falando agora sobre a agricultura, Roberto, como promover, né, eventos, ações, ajuda, apoio mesmo, principalmente à agricultura familiar, ao pequeno produtor, né? São áreas afastadas, o município tem distritos, comunidades rurais que nem sempre são atendidas, né, por maquinário, né? A gente tem os fatores climáticos. Como atender essas comunidades rurais, esses pequenos produtores? Eu vou te dizer que quando nós chegamos, nós tínhamos apenas 3 agricultores familiares que vendiam para merenda escolar para a prefeitura. Nós estruturamos o conselho, o primeiro secretário de agricultura do nosso governo, quem escolheu foi o conselho, que tinha participação de 16 associações. Ele que escolheu o secretário. Nós apresentamos um plano para a área, todo o maquinário da prefeitura ficou à disposição do conselho, para que ele, a partir do planejamento com essas associações, pudesse distribuir esse maquinário para atender o pequeno, o médio, todo aquele que precisasse, dentro de critérios objetivos. E funcionou bem, porque ao final do nosso governo, nós tínhamos aí, vendendo para a merenda escolar, 27 pequenos produtores rurais. Isso significa o quê? Que a política que nós fizemos na área de agricultura garantiu ao pequeno e médio, olha, plante, o maquinário está aqui, se organize e planeje. Olha, plante e colha, que a prefeitura, dentro da sua competência, da sua necessidade, vai comprar e compramos. Olha, nós vamos pagar e pagamos. Então, nós estimulamos, demos esperança ao pequeno e médio. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável funcionou com a gente, não tinha intervenção política nossa para que fosse eleito o presidente do Conselho que eu queria, ao contrário, era aquele nome que eles queriam. Hoje nós temos um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável que não funciona, porque até o dia que teve uma disputa, o prefeito queria um nome, as associações queriam outras. Como o prefeito percebia que não ganharia, tentou mudar a legislação, colocou a gente para votar que não tinha nada a ver com o próprio Conselho. Está aí empacado, não vai.
Hoje o que se sabe de depoimentos de pequeno e médio, que para você ter uma máquina para a zona rural, você precisa ser afiliado de alguma forma de alguém que é aliado do governo ou que está no governo. Nós não tivemos esse tratamento. Eu tive uma dificuldade aqui, de Irã e telespectadores da TV Transfronteira, que foi manutenção de estrada. Mas quem tem consciência e tem um olhar de responsabilidade sabe, se em algum momento faltou dinheiro para pagar salário, como é que eu poderia fazer estrada 100% como deveria e que eu tenho consciência que precisa? Então, num cenário de normalidade, de recurso, eu tenho certeza, nós vamos voltar a fortalecer a agricultura familiar, restabelecer o funcionamento do Conselho Municipal, entregar o maquinário às associações, ao próprio Conselho, para que eles, de forma autônoma, possam desenvolver a política agrícola aqui do município. Eu tenho certeza que nós vamos ter aqui um plano de manutenção das nossas estradas rurais. No que toca às vilas, seja Vila Pereira ou Gabriel Passo, eu vou implantar o chamado Conselho de Administração, composto por representantes, tendo ou não vereador que vai fazer parte desse conselho, enfim, dar mais segurança à zona rural. De que forma? No que toca às vilas, eu estou falando de um monitoramento através de câmeras conectado ou ligado às forças de segurança em Nanuque, seja Polícia Civil, Polícia Militar e a própria Prefeitura montar uma central para ajudar com câmera nas principais vias, entradas e saídas das vilas, porque não é possível, quem está vendendo isso está mentindo, você deve vender para a comunidade que vai colocar o policiamento lá 24 horas e morando na vila. Então, uma forma de amenizar e trabalhar mais essa questão para a zona rural e a questão do próprio pessoal do campo, de modo geral, é todo esse conjunto de política articulada. Então, fortalecer pequeno e médio. Um detalhe, quando eu cheguei à prefeitura em 2017, nós tínhamos aqui o Sindicato de Produtores Rurais que estava desativado. Não se sabe da história, prefeito que foi atrás do presidente anterior pedir para a gente reativar. Eu, ao assumir, eu fui atrás do ex-presidente do Sindicato Produtor Rural e manifestei o interesse da prefeitura da gente reativar aqui o Sindicato Produtores Rurais. A primeira diretoria que esteve no sindicato durante o meu mandato, parte dela era pessoas que estavam no meu governo. Nós tínhamos o saudoso Nélio Carvalho, o atual presidente aqui era o meu procurador. Nós indicamos, nós trabalhamos para que a composição fosse com pessoas que realmente tinham interesse. Por que, Dirá? Porque o principal produto de Nanuque chama-se carne. É só olhar quanto é que nós estamos vendendo para a China e para a Europa de carne aqui. Então, nós precisamos ter um sindicato produtor rural atuante, não só o sindicato produtor rural atuante, mas com toda uma comunidade rural, porque o produto principal nosso chama-se carne. Nós precisamos voltar a promover as exposições aqui, voltar a promover a carne como produto principal. Qualquer lugar um cidadão passa e quer visitar a cidade, seja pelo queijo, pela carne de sol. Nanuque, qual é o produto nosso? Carne. Então nós temos que promover o pequeno, médio, grande produtor e ter uma relação de respeito. Eu não vou tratar com aquele que só votou em mim, não, como a gente está vendo alguns depoimentos que as pessoas estão dando. Então é importante essa pergunta que você faz e que a comunidade tenha oportunidade, né, de nos assistir para que possa realmente se inteirar o que nós fizemos aqui na área de agricultura. Primeiro, respeito e segundo, fizemos política pública agrícola. Roberto, outra questão também, a gente, né, o senhor já até citou aí, questão da segurança. A gente sabe que a Polícia Militar, né, a 24ª, a Delegacia Regional faz um trabalho muito bom, né, a segurança da cidade tem melhorado muito, mas ainda esbarra na questão da falta de efetivo. A gente já teve problemas de falta de veículos, viatura, hoje não. Hoje o principal, a gente vê que é a falta de efetivo. Então, como chegar à segurança pública às vilas, às comunidades rurais, né, que são distantes do município, e é uma grande carência, sempre é um pedido que eles fazem de ter segurança pública lá. Já nós enfrentamos o problema da segurança, ou da falta de segurança em algumas comunidades. As vilas foram as que mais sofreram, né, com a atual situação da Polícia Militar. Né? A Polícia Militar sempre alegou para a gente um contingente reduzido, quer dizer, um número de pessoas reduzidas. E outro fator, antigamente o policial ele era designado para atuar naquela comunidade. Hoje ele não é mais designado a ponto dele ser obrigado a morar na comunidade. Então muitas vezes o policial que mora em Nanuque, está em Carlos Chagas, ele é designado para uma ronda, né? Para uma rotina de trabalho na Vila Pereira, Vila Gabriel Passo, ele vai lá com sua jornada e volta. A população ela sente falta daquele policial presente na comunidade. Até pelo crime no momento ali, em andamento. Até pelo crime. Né? Ele vira as costas, muitas vezes o crime acontece. Não é porque ele não foi, mas aproveita da ausência dele e acontece. Eu batalhei muito junto com o meu vice, à época, que era o Sargento Barreto,
membro dos quadros da Polícia Militar, que retornou à Polícia Militar. Nós tínhamos uma boa relação com o comando, com o Coronel Marcelo, né, que fez de tudo, mas a realidade da polícia não permitia e não permite até hoje falar para a população da Vila Pereira ou Gabriel Paz que vai ter um contingente efetivo de polícia lá. O que nós estamos falando para a comunidade é: eu vou fazer monitoramento por câmera na Vila Pereira, Vila Gabriel Paz, vou fazer monitoramento por câmera nas principais vias de Nanuque, dando segurança ao próprio comércio e outras regiões de Nanuque que são alvo de violência. Né? Então é preciso investir nisso aí. Qual outro patamar que eleva a qualidade de segurança? É investir na iluminação pública. Durante o meu governo, nós investimos aqui, fizemos licitação e contratamos 220 postes, expansão de rede. Se você for na entrada do bairro DR, você vai ver que foi iluminado ali. Se você for no final da reta ali, próximo ao campo, uma comunidade ali, você vai ver que foi feita iluminação. Se você for no loteamento Cordeiro, que era um loteamento que há muitos anos as pessoas brigavam, lutavam para que tivesse energia, lá foi iluminado. E tantos outros lugares. Agora, se você for lá no Alto do Estela, nós fizemos o posteamento lá, ficou apenas para esse governo ligar. Está lá os postos sem ligar até hoje. Então, como é que melhora a segurança? Vídeo monitoramento por câmera na comunidade, seja rural ou urbana, expansão da energia aqui, lugares poucos, né, com pouca luminosidade, melhoria das nossas praças no que toca à iluminação. Eu fiz a conclusão da reforma da obra da orla da Avenida Mucuri. Vá ali à noite. É um perigo às vezes, porque às vezes não sequer toca uma lâmpada queimada. Então nós precisamos fazer melhor poda de árvores aqui, melhorar a iluminação, para que a gente possa colaborar com as forças de segurança nesse quesito de segurança. Restabelecer o diálogo. Cadê o Conselho Municipal de Segurança Pública? O governo conversa com quem? O conselho não funciona. A comunidade não está nesse conselho discutindo com a Polícia Militar, a Polícia Civil, e até mesmo a presença do Ministério Público, os problemas de segurança. No nosso governo, nós tínhamos um diálogo permanente. Polícia Militar, Polícia Civil. Eu fui um prefeito que durante 4 anos eu convidei e fizemos reunião com o Poder Judiciário, com todos os juízes que estavam aqui. Eu tive juiz que na segunda reunião bateu assim a mão no portal do gabinete e falou: eu sou um juiz mais antigo aqui, nunca havia sido chamado para nada. Eu chamei os promotores durante a nossa gestão 4 vezes durante os 4 anos e colocamos à disposição para tratar os problemas que chegassem na promotoria. Eu fiz isso com os delegados de polícia aqui. Renovei os convênios com a Polícia Civil e Militar e demos suporte ao alcance que dava para a Prefeitura dar o suporte. Então nós fizemos melhor, nós fazemos melhor e esse é o compromisso que eu faço. Né? Nos dê oportunidade, Roberto e Marina, que vocês vão ver a casa moralizada. Porque como é que fala em segurança, Dira, em Nanuque hoje, segurança pública, se a própria casa hoje é alvo de investigação da própria polícia? A Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura. Você vê autoridades municipais, autoridades políticas sendo investigadas e sendo presas. Então esse pessoal que está aí, eles têm condição moral de falar em segurança pública, em dar segurança para a nossa população, se o que você ouve é a Polícia Civil nas entrevistas dizer que dentro da Prefeitura, dentro da Câmara, tem organização criminosa, se eles estão convivendo de alguma forma com gente do crime, então não tem condição moral. E é importante que a população observe isso. Né? Nós tivemos dificuldade, mas não se ouve falar que no governo Roberto teve corrupção, teve desordem, que polícia esteve lá buscando documento, que vereador foi afastado. Essa é a nossa dica para a população. E pode contar conosco nesse feito aí. Sim. Roberto, agora falando sobre planejamento e saneamento básico, né? A cidade passou recentemente pela troca da concessionária, né? Saiu a Copasa, entrou a Águas de Nanuque. Como que o seu governo pretende lidar, né, com essa nova empresa, as relações, a questão de fiscalização, de trabalho? Como que o governo pretende lidar caso seja eleito com essa nova empresa? Eu quero lembrar a população que aqui tinha uma novela de Copasa. Sai Copasa, entra Copasa não presta, é isso e tal. Primeiro, clarear. O problema da Copasa aqui não eram os servidores da Copasa, que são familiares, conhecidos nossos, todos aqui, pessoas que seguiam uma ordem de cima para baixo. A Copasa aqui não tinha contrato. Então qualquer um que quisesse cobrar alguma coisa da Copasa, não tinha norma, não tinha sanção prevista. Mas tinha a Copasa como bandeira política, todo mundo resolvia bater na Copasa. Quando eu cheguei, o que eu fiz? Eu tratei a questão de forma séria. Eu atualizei o Plano Municipal de Saneamento Básico. O que eu enfrentei? Oposição de alguns setores da Câmara, inclusive do prefeito e do vice, que quando eu mandei o plano de saneamento para a Câmara para aprovar, eles deram pau, reprovaram.
através do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que Roberto, prefeito à época, criou por lei, é que nós conseguimos aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico, a atualização dele. Quando nós, na pior crise financeira, mandamos um projeto para a Câmara para negociar com a Copasa um novo contrato, e a Copasa daria à cidade de Nanuque 10 milhões de reais, 5 milhões era para resolver o atraso de salário aqui. O que os vereadores fizeram, na sua maioria? Inclusive o prefeito e o vice que está aí hoje. Deram o pau no projeto, impedindo que nós negociássemos com a Copasa, retardando o sofrimento, atrasando mais ou impondo um sofrimento aos servidores, porque eles sabiam que se nós negociássemos com a Copasa, nós teríamos o dinheiro para sair da crise financeira, colocando salário em dia aqui. Mas eles queriam era derrotar Roberto Jesus, não importava se o servidor ia sofrer mais alguns meses. Pois bem, derrotaram a gente, impediram de discutir com a Copasa, impediram a gente receber os 10 milhões para a prefeitura, saldar compromisso e fazer obras em Nanuque. O que ficou para nós? Eu abri a concorrência 001/2020, concorrência pública, abri para todo o Brasil, para qualquer empresa que quisesse vir aqui disputar a licitação de água e esgoto, viesse. Eu saí do governo, não tiveram como eles barrarem. A licitação aconteceu, ganhou Águas de Nanuque, está aí. No primeiro momento, já começou a melhorar? Eu tenho notícia que não está faltando água. Eu tenho notícia que a agilidade na prestação do serviço está ocorrendo. Eu sei que hoje, Diran, e Nanuque precisa saber disso, tem um conselho criado por lei, apesar de que nesse governo o conselho não funciona. Esse governo não tem interesse em nada de discutir. Então, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é composto por representantes da sociedade e gente do governo, ele tem o papel de fiscalizar o cumprimento desse contrato com a Águas de Nanuque. Ele tem o compromisso de cobrar do prefeito que aplique qualquer penalidade caso a empresa Águas de Nanuque deixe de cumprir aquilo que está no contrato. E o que está previsto? O que a Águas de Nanuque se comprometeu? Nanuque tem 60% da sua rede de água que é amianto, precisa ser trocada. A oferta do serviço de esgoto, coleta e tratamento precisa chegar aos 100%. Que a gente esbarra na questão ambiental. Continua os dejetos caindo no rio Mucuri. Então existe um contrato hoje cuja minuta, cujo modelo eu deixei antes de sair. Existe hoje um contrato que prevê sanções, penalidades se não cumprir. Agora, um prefeito que não permite que a sociedade, através de um Conselho Municipal de Saneamento Básico, possa atuar, ajudando até ele mesmo a fiscalizar e a gerir isso aí, o que espera de um prefeito desse? Vou te dar um outro exemplo, embora o assunto é água e saneamento. O contrato com a empresa de transporte, a Três Fronteira, ele acabou em 23 de outubro de 2022. Em 23, 22 de outubro, o contrato com a empresa Três Fronteiras aqui expirou. O que a sociedade sabe? Nós temos comunidade aqui que não é assistida pelo transporte coletivo, ou quando é assistida está reclamando da qualidade. Veja bem, eu criei lá atrás o Conselho Municipal de Transporte. O conselho não funciona nesse governo. Ele não tem compromisso com nada. Então o conselho com a sociedade poderia estar discutindo o contrato com a empresa Três Fronteiras, o contrato com a empresa Águas de Nanuque. Como é que nós vamos fiscalizar? Na hora que a Três Fronteiras mandava para mim uma planilha para aumentar a tarifa, sabe o que eu fazia, Diran? Eu mandava essa planilha para o Conselho Municipal de Transporte, mandava para o Ministério Público e mandava para a Câmara. Eu não aumentava a tarifa ao meu bel prazer sem ouvir, não. Se contrariasse, dissesse que os cálculos estavam errados, eu deixava de aplicar o decreto. Se estivesse certo, mesmo sentindo no bolso da população, eu não podia deixar de dar o aumento, porque senão eu teria que fechar a empresa, eles iam ter que fechar a empresa. Então, é ter um equilíbrio aqui para governar a cidade, respeitando todos, indistintamente, sem procurar saber se votou na gente ou não. Porque é essa história de que nós ganhamos agora a nossa vez, você divide a cidade e você não cria um sentimento de comunidade. Então, eu quero investir sempre no diálogo, porque essa é a minha formação, e podem ter certeza, o contrato firmado com a empresa Águas de Nanuque, com Roberto Jesus e Marina, será fiscalizado, terá que cumprir as metas estabelecidas e será de forma transparente, porque nós não temos gato no saco, não.
Roberto, continuando então, agora falando sobre esporte, lazer, turismo, né? O governo pretende desenvolver o potencial turístico do município de Nanuque, investir mais em esporte, principalmente com crianças? Olha, Gerardo, nós temos uma proposta de promover aqui o turismo religioso. Nós temos eventos aqui importantes como a Marcha para Jesus, nós temos o Ninguém Te Ama Como Eu e tantos outros eventos aqui no ponto de vista religioso. Alguns desses eventos, como Marcha para Jesus, né? E Ninguém Te Ama Como Eu, nós, enquanto prefeito, eu incluí eles no calendário de atividades culturais do município, que permitiu à prefeitura hoje patrocinar, apoiar financeiramente a realização e até agir como realizadores, junto com os órgãos, que seja Igreja Católica, seja Ecomei ou qualquer instituição. Então, eu sou pela organização e fiz esse caminho. Organizei e incluí todos esses eventos. A gente precisa investir mais? Sim, dar maior visibilidade, né, investir na própria realização para que a gente possa atrair mais pessoas da região, para que através desse evento usufrua não somente o morador, mas que realmente possamos ter nele a oportunidade de fazer o turismo religioso aqui. Nós temos a questão, por exemplo, da cavalgada. Eu sou de uma época que tinha como vice-prefeito o Barreto, que era da Legião de Vaqueiros. Nós precisamos retomar aqui, né? Era quem? O Marcos, o Barreto, o falecido, o saudoso Jader, e tantos outros. Vou correr o risco de cometer injustiça não citando todos aqui. Que era né? a tradicional missa. A tradicional missa do vaqueiro. Nós precisamos retomar isso aqui, promover mais as cavalgadas, porque Nanuque é uma cidade dada a isso, nós temos pessoas que gostam disso, né? E por que não aconteceu mais? Repito, foi 2 anos de pandemia que as atividades paralisaram. Então, nós temos esse compromisso de promover a questão do turismo religioso, né, do turismo rural, nesse sentido, com atividades culturais, que a cidade só tem a ganhar, economicamente falando, culturalmente falando, tendo uma identidade. Eu te pergunto, o que foi feito desse governo nesse sentido? Absolutamente nada. Tudo que foi feito aqui foi eletrônico. Não é que a gente não tem que dar valor ao eletrônico, né? Um São Pedro eletrônico, olha, que é uma característica do São Pedro, resgate das nossas tradições, né? Mas fizeram uma festa para o prazer e ego de meia dúzia, que queria um São Pedro eletrônico aqui. Não é que nós não devemos ter, mas nós devemos primeiro resgatar a nossa identidade cultural, né, as nossas tradições, de forma que quem vier depois possa saber contar qual é a nossa história, qual é a nossa identidade. Esse é um fator importante que a gente vai fazer aqui. Culturalmente falando, seja religioso, seja ecologicamente falando, enfim. Outra questão também, né, que a gente citou agora, a questão da prática de esportes, né, principalmente em crianças, a gente tem praças, tem espaços, tem escolas, quadras, e como que o governo pretende, né, incentivar mesmo as crianças, os jovens, os adolescentes, nessa questão da prática de esportes? O menino que não tiver na escola tempo integral, que salve o melhor juízo, nós só temos uma experiência iniciando aqui, vai estar no espaço vocacional adolescente, que é uma extensão da escola. Nós vamos ter polos aqui, em cada região de Nanuque, onde esse menino viu pai, viu mãe, seu filho após a escola vai ter onde ir, com profissionais das mais diversas áreas, não só para a prática de futebol, seja de campo ou de salão, mas outras atividades culturais e com formação, informática, buscar no seu filho a aptidão, com condição realmente dele, ao chegar na idade de ir para o mercado de trabalho, ele ter condição de ser selecionado no CIEE, Centro Integrado Empresa Escola, que gere aqui o programa Jovem Aprendiz, que veio com o Roberto. O Roberto e o Barreto era para trazer de volta a Guarda Mirim, mas não era possível. Nós buscamos CIEE, Centro Integrado Empresa Escola. Hoje, se você tem jovem adolescente no Mineirão, no EPA, no Frisa e outras empresas aqui, foi graças a esse trabalho que fizemos de trazer esse programa para Nanuque através desse Centro Integrado Empresa Escola. Então, a nossa proposição para essa adolescência e juventude é espaço vocacional adolescente, aquele que não tem a aula de manhã ou não tem à tarde, quando não estiver na sala de aula, para que a gente tenha um pouco de tranquilidade para esses pais. Saber onde seus filhos vão estar assistidos do ponto de vista profissional, do ponto de vista de saúde, e repito, não é um centrão onde todo mundo vai ter que descer e estar lá, não. Nós estamos propondo criação de polos nas nossas periferias, de forma que a criança ou adolescente não tenha que sair de lá 20%, vai estar lá na região. Eu quero complementar essa pergunta sua, vou estender um pouquinho. A questão da terceira idade. Né? Nós temos hoje um centro que abriga a terceira idade. Nós queremos criar polos. Né? Quem está lá no Campinho não tem que sair do Campinho para vir aqui próximo a Geraldo Romano.
quem está na Vida Esperança, no DR, nós vamos criar polos regionais para receber a terceira idade. Pode funcionar até em parceria com as unidades de saúde, por que não? Exatamente, né? São parcerias. De forma a amenizar o transtorno e a dificuldade que essa população tem. É nesse sentido. Só complementar aqui a questão do esporte, né, para a criança e do adolescente, podermos também ajudar, patrocinar, né, pequenos grupos que fazem realmente um trabalho que seja voltado para essas crianças. Hoje a gente tem a primeira Igreja Batista, juntamente com um grupo de pessoas que fazem um trabalho excelente ali na Vila Esperança, na quadra da Vila Esperança, com crianças e adolescentes, meninas que têm um time de handebol, têm um time de futebol, entendeu? Então, tá junto com essa comunidade, porque eles necessitam do apoio da prefeitura, né? Esse apoio financeiro, com calçado, com camisas, entendeu? Então, assim, tem pessoas que realmente elas estão comprometidas em tirar essas crianças da rua, em fazer um trabalho de excelência com essas crianças, entendeu? Mesmo. Existem projetos que são realmente projetos que caminham de mão dada com a prefeitura. Esse projeto lá da Vila Esperança, que funciona na quadra, é um projeto que a gente tem que buscar para fazer a parceria juntamente com a gente. Questão de incentivo mesmo. A Marina lembrou bem, Dirá, na nossa época, por exemplo, nós fomos muito estimular a organização. Às vezes é uma pessoa física, a prefeitura não pode dar dinheiro à pessoa física. Nós estimulamos. Vou dar um exemplo bem clássico. O secretário de esporte do município hoje, desse atual governo, ele tem uma associação. Pergunta ele quem regularizou a associação para ele. Prefeitura no estado da Nanuque. Toda a documentação. Mandamos para cartório e resolvemos tudo isso aí. Após a regularização, qual era o pedido dessa associação? Às vezes um ônibus para levar os jovens no intercâmbio, numa peneira. Quem bancava o ônibus? A prefeitura através da associação. Então são exemplos que a Marina deu de parcerias, mas que estejam realmente organizadas, né, dentro de uma associação, para que a prefeitura realmente possa destinar recursos do esporte. Que seja realmente legal, né? Que seja legal. A associação ela pode estar recebendo. E é um trabalho, Diran, que não é feito só com a questão de esporte. A saúde ela tem que estar junto. Porque geralmente essas crianças elas vêm de um lar desestruturado. Então precisa de um acompanhamento psicológico, entendeu? Então aqueles profissionais que estão ali junto com aquelas crianças, eles precisam estar preparados, né? Existem crianças que vêm de várias famílias ali e que a gente não sabe o perfil de cada família. Verdade. E a criança já vem perfilada. Isso. Bom, um outro assunto, né, que a gente não pode deixar de citar, né, para a gente encerrar, sobre geração de emprego. Né? As pessoas falam muito que Nanuque não tem emprego, tem que sair da cidade, jovens vão para as capitais, cidades maiores em busca de emprego. Fala-se muito em trazer grandes empresas, outros dizem em apoiar o que está aqui. Como que o governo de vocês pretende lidar com essa situação? Geração de emprego. Eu cresci aqui ouvindo políticos no palanque dizendo que ia trazer grandes empresas. Nós estamos no processo político e eu quero só lembrar, Nanuque, em 2017, quando eu cheguei à prefeitura, eu encomendei ao SEBRAE um estudo de potencialidades do território Nanuque. O SEBRAE, em dezembro de 2017, fez um seminário junto à prefeitura e apresentou esse estudo de potencialidades. Até então, um ano, eu fiquei sem colocar um secretário na pasta de desenvolvimento econômico sustentável, porque eu queria ter um norte. A pasta não ia ser ocupada apenas para pagar favor político, como sempre fizeram aqui. Então, nós entregamos esse documento, está à disposição do SEBRAE, nós temos esse documento. Alguns não querem pegar esse documento para ler, para ter consciência do que vai falar, porque lá está escrito que foi na gestão do Roberto que foi feito esse estudo. Mas nós nos pautamos hoje por esse estudo, por essa orientação técnica. Nanuque foi prometido por esse governo que está aí um polo industrial. Cadê o polo industrial, Nanuque? Não tem. Eu estou falando que nós vamos fazer aqui um polo industrial. Como, Roberto? Podem copiar. Uma coisa é copiar, outra coisa é fazer. Como? Nós temos uma área aqui chamada SPAM, onde funciona a garagem da prefeitura, uma área de 33 mil metros quadrados. Ali não será mais garagem de prefeitura com o Roberto prefeito. Ali é uma planta de laticínio, onde eu vou, ao chegar, pedir autorização legislativa para chamar da Vaca, da Mari, Guedes, Porto Alegre, qualquer laticínio que queira estar ali para explorar aquela planta de laticínio. É uma área muito grande, né? 33 mil metros quadrados, uma estrutura de laticínio. Nós vamos ceder, negociar, para que a gente possa ter condição de adquirir uma área na nossa BR-418 para instalar um distrito industrial. Distrito industrial para quê? Eu tenho gente aqui, pequenas fábricas, fabriquetas, seja de lingerie, biscoito, picolé, planejados e tantos outros que estão penando no aluguel.
Se for ali na Bahia pedir uma área, o prefeito de lá dá. Eu quero ter um distrito industrial aqui para manter esse pessoal que já está aqui, tirar desse sofrimento do aluguel, para que eles possam realmente criar raiz aqui, gerando mais emprego, investir. Eu quero ter esse distrito industrial aqui, de Irã, em comunidade, para que a gente possa atrair outros investimentos de fora, né? E por que eu falei da BR-418 ali, naquela via que está o Mineirão e outras empresas? Porque tem que ter facilidade na entrada e saída de produtos. Então a gente vai apostar no distrito industrial, esse é o compromisso que a Marina e o Roberto fazem, né? Vamos apostar na facilitação dessas áreas para quem já está aqui. Nós somos uma região de Sudene. Se você chegar ali na porta da DASA, tem uma placa lá, aqui tem incentivos fiscais. Então, se eu der a condição para quem quiser ficar aqui, através de áreas, revendo um alíquota de ISS para quem é prestador de serviço, revendo a questão de IPTU para essa área, estando aqui numa área de Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Norte, nós somos Nordeste Mineiro, que vai ter incentivos fiscais, eu penso que nós vamos estar criando as condições para que o emprego permaneça e para que a gente possa atrair novos empregos em Nanuque. Somado a isso, de Irã em comunidade. Eu sou um homem que eu acredito em projetos. Eu cheguei aqui, tinha 200 tanque-rede guardados lá no Banco do Brasil. Peguei os tanque-rede e entreguei aos pescadores. Montamos um projeto com um órgão do Estado, o IDENE, que deu de financiamento 155 mil. Treinou esses pescadores e comprou insumos. Essa cadeia produtiva do tanque-rede produzindo geraria aqui ao final de cada ciclo 60 toneladas de peixe. Aqui tem um frigorífico de pescado em Santa Helena, da colônia. Fomos até o Espírito Santo, buscamos um parceiro de frigorífico para tentar explorar esse frigorífico aqui e pegar esse produto. Eu saí, acabou a discussão. Eu estou encontrando pescador desanimado porque foi abandonado o projeto. Aqui tinha, desde a época do saudoso prefeito Armando Gomes, quase 60 máquinas industriais. Nós reunimos aqui cerca de 120 pessoas e me filiei ao SENG, a Organização das Cooperativas de Minas Gerais, para criar uma cooperativa de corte e costura. Eu saí de Irã, viraram as costas. A secretária que estava à frente, hoje é candidata a prefeita, e continuou nesse governo 2 anos. Ela que, sob a minha orientação, tocava esses projetos. Os projetos morreram. Então, nós temos uma proposta. Eu estou falando de costura, eu estou falando de pesca, né, trabalhar com os pescadores nós somos aqui, eu estou falando de projetos de ovinocultura para pequena e média propriedade, e o grande, se quiser fazer, que ovinocultura é um dos setores que mais cresce na pecuária. Enfim, ir até o campo e ver qual é a aptidão. Nós estamos falando aí de pessoas que estão no ramo da aroeira. Né? Então, assim, nós estamos aqui em torno, empresas frutíferas que estão plantando fruta na região e tirando o produto para fora, mas está gerando emprego. Então, nós somos de apostar, né, em políticas de pequenas que podem gerar 4, 5, 10, 15, 20, mas que vai criar um novo ânimo para a cidade e que a partir desse novo ânimo nós vamos ter sim a atenção de outros setores. Eu fui o prefeito que mandei lá no INDE, Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais. Eu perguntei, não vou ficar constrangido em dizer para vocês. Sabe onde é que eu descobri que o principal produto de Nanuque é a carne? No INDE. Quando eu perguntei, vem cá, eu sou o prefeito e na minha cidade ninguém fala qual é o principal produto dela. O técnico do INDE, desse instituto, falou assim, é fácil, vamos abrir a tela aqui. A sua cidade exportou ano passado 10 milhões de dólares para a China e para a Europa. Qual o seu produto lá que vende isso? Carne. Então, veja bem, nós somos no INDE e imóveis aqui públicos, espaço público e privados que estão desocupados aqui, nós informamos lá no INDE. A então titular da pasta, sob a minha orientação, fez esse trabalho. Então, olha de onde nós estamos vindo. De uma política articulada, que não surge o fruto no primeiro dia seguinte ao feito. É a médio e longo prazo, mas Nanuque precisa ter um rumo. A sociedade precisa acompanhar para saber o que está sendo feito e não ficar se alimentando apenas por fake news em rede social e por gente que está sendo paga para falar bem. Então, esse é importante. Então, emprego é uma prioridade nossa, nós somos filhos daqui, sabemos o quanto é importante isso aqui, para a gente manter os nossos aqui. A cidade só está perdendo gente. Nós estamos em torno de 37 mil habitantes. E com isso a receita de Nanuque caiu. Nós perdemos no último censo, Girá, né, por mês, em média, 200 mil reais. Nós éramos 1,8 de fundo de participação municipal. Nós caímos para 1,6. Isso dá, em média, uma perda mensal de 200 mil.
mas a despesa continua crescendo. Eu tinha uma folha de pagamento de 2,5 milhões, né? E de forma irresponsável jogaram a folha para 4,5 milhões. No mínimo é R$1 milhão que está deixando de investir na cidade, de melhorar o serviço. Vergonhosamente, hoje eu vi uma propaganda, né? Postando o recolhimento de lixo noturno nos bairros. Está fazendo isso agora. Nós fizemos isso durante toda a crise. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser discutidas aqui e que só quem tem proposta para Nanuque, coragem de olhar nos olhos das pessoas, seriedade, é que não vai fugir do debate, vai enfrentar, como nós estamos aqui conversando com você, né, nos colocando, dando a nossa cara a tapa. É isso aí. Bom, Roberto, eu agradeço vocês, né? Obrigada. A gente sabe que é um momento de correria, um momento de campanha, um momento onde vocês têm que visitar as pessoas, apresentar as propostas às comunidades, e a gente, né, se vocês se disponibilizaram a vir até aqui, a gente pede, então, para o Roberto fazer as suas considerações finais, depois a Marina, né, para a gente encerrar essa entrevista de hoje. Tá. Eu quero agradecer a Três Fronteiras por essa oportunidade de estarmos aqui, a você pelo trabalho que vem sendo realizado, e quero chamar a minha comunidade para uma reflexão. Né? Olha o rastro de cada um. Onde Roberto passou, qual foi o rastro que deixou? Onde o outro candidato passou, qual foi o rastro que deixou? Vamos olhar o rastro de todo mundo. O meu amigo da comunicação disse que é um desafio muito perigoso, mas eu aceito eu correr o risco, porque eu sei o que eu fiz e eu sei pelo que eu respondo. Então é importante que a comunidade saiba exatamente qual o rastro, o que cada um fez aqui ao longo de toda uma vida. E eu e Marina, nós representamos moralização para Nanuque. É organização, é um olhar para todos, independente de quem você tenha votado, Dira. Nós não estamos perguntando qual é o seu partido, não. Nós estamos pensando na cidade como um todo, a médio e longo prazo, sabe? Então, veja bem, esse é um momento importante. Eu não tenho dinheiro para pagar freezer de cerveja nos bares, eu não tenho dinheiro para pagar churrasco, para reunir gente, eu não tenho dinheiro para dar gasolina para as pessoas irem nos meus eventos. Eu estou batendo junto com a Marina de porta em porta, com um staff de 8, 10, 12 pessoas. Sabe por quê, Girão? Porque é uma campanha e a gente sabe que tem um custo. Mas esse custo, o Roberto só traz para ele se o braço permitir que a mão alcance. Eu não estou endividando a prefeitura, não estou prometendo emprego às pessoas, não estou indo em agiota, não estou indo em banco e não tenho um padrinho político para depois me dizer o que eu tenho que fazer beneficiando seus investimentos em Nanuque em prejuízo de uma comunidade. Então pensa, Nanuque, pensa e vote 70. Fica à vontade, Marina. Agradecemos, né? Eu agradeço às Três Fronteiras pela oportunidade e colocar essa reflexão para a comunidade, né? Nós somos pessoas que viemos de baixo, né? E com muito esforço fomos crescendo na vida, né? Hoje a gente pode dizer que pessoas que vêm de baixo, que vêm das comunidades, ela pode chegar com esforço, dedicação, com educação de qualidade, entendeu? É isso que nós precisamos e que a comunidade ela possa refletir no que é melhor para Nanuque. Sim, muito obrigado a vocês mais uma vez. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima entrevista.